1 de Pedro, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Vamos orar, irmãos? Curve sua cabeça. Deus, nós somos gratos a Ti por essa igreja e por esse momento. Somos gratos a Ti porque todo esse ano o Senhor tem nos conduzido com Tua graça e com Tua misericórdia. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Te pedimos, Pai, que nesse sermão e nessa pregação, o Senhor venha pastorear as nossas almas, que o Senhor venha direcionarmos mais uma vez. Nos dá, Senhor, amor pela Tua palavra, e que aqueles que estão fracos nessa noite possam sair daqui, Senhor, fortalecidos. Que aqueles que estão sem esperança possam sair daqui com esperança. Que aqueles que querem, Senhor, mais da Tua palavra, possam ser alimentados da Tua palavra. Deus nos direciona. Que na fraqueza desse pregador o Senhor possa, de alguma forma, abençoar meus irmãos nessa noite. Em nome de Cristo, amém. Na mitologia grega nós temos uma história interessante, que é a história da caixa de Pandora. Uma caixa que basicamente trouxe o mal para o mundo. A história diz que Zeus criou uma mulher chamada Pandora. E o motivo que ele criou essa mulher criada Pandora, a primeira mulher, foi que Prometeu roubou o fogo do céu e trouxe para a terra. Zeus, com muita raiva, criou Pandora com um único defeito. Qual foi? A curiosidade. Junto com a curiosidade de Pandora, Zeus criou uma caixa, ou mais no original grego, seria um vaso, que contesse todo o mal do mundo. Ele, sabendo da curiosidade de Pandora, deixou por lá. Ela foi, abriu a caixa, e o que aconteceu? O mal se espalhou pelo mundo dos homens, e Zeus, então, trouxe o castigo no mundo dos homens com o mal. Essa é a maneira que os antigos homens, que os gregos, explicam o mal no mundo. É assim que eles explicam o problema do mundo. Então, se alguém perguntasse para um grego antigamente assim, por que isso está acontecendo comigo? É por conta, talvez, da caixa de Pandora. Por que o problema existe no mundo? Talvez por algo que aconteceu com Zeus e com a tal caixa de Pandora. Por que eu estou começando com essa história, esse mito, essa mentira? Porque existe algo de errado no mundo e existe problema no mundo. E o que nós devemos perguntar para nós é, qual é o problema do mundo? O que está de errado com o mundo? E eu gostaria que você escutasse uma coisa sobre o que está errado no mundo. Aquilo que resume todos os problemas que você passa,
aquilo que resume tudo os problemas que você passa no seu coração, aquilo que resume os conflitos da sua vida, aquilo que resume as dificuldades que você enfrenta com seus desejos. Uma coisa só é o problema. Se chama adoração no lugar errado. O nosso problema, antes de tudo, é que nós sempre estamos adorando alguma coisa que não é para ser adorada. O nosso problema é que muitas vezes eu estou adorando os meus desejos, a minha agenda e as minhas coisas. O problema é que às vezes eu estou adorando outras coisas que não é Deus. Agora, se eu sei que o problema número 1 da minha vida é um problema de adoração, sempre eu estou erguendo ídolos para deixar de se vir a Deus e se vir a esses ídolos, existe algo no coração do problema da adoração. Se chama aquilo que eu valorizo. Se existe algo que pode resumir o que é adoração, é aquilo que eu valorizo. Sempre nós estamos valorizando as coisas. E manter os valores da palavra de Deus como prioridade na nossa vida, meu irmão, é algo complicado. Porque sempre nós estamos pesando as coisas. Sempre nós estamos valorizando mais algumas coisas ou outras. Ou nós valorizamos muitas vezes, por exemplo, vamos dizer que algum do seu marido deixou uma toalha molhada na cama. Eu não faço isso, irmão, é uma coisa que eu não faço nunca. Minha esposa está aqui. E a toalha está lá na cama, e você chega, e você valoriza tanto a sua cama, que você esculhamba com o seu marido. A minha esposa nunca fez isso, agora é verdade. Nunca me esculhambou, não. Olha, o Daniel ficou nervoso, derrubou até a Bíblia. E valoriza tanto aquele canto molhado, que você solta suas palavras de ira e acaba machucando o seu marido. Ou talvez você valorize mais coisas materiais. Nós estamos constantemente valorizando coisas materiais. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro violino, parecia que eu adorava aquele negócio. Ninguém toca, ninguém respira perto do meu violino, porque é meu. Coisas materiais. O seu carrão, menino, não entra com esse estilito nesse carro não. Senão eu vou arrancar a tua boca. Por quê? Porque o carro é aquilo que nós queremos valorizar mais. Ou então nós valorizamos mais a atenção das pessoas. Eu preciso de um elogio e tal. Eu vou fazer um artigo ali que o pastor Roque vai olhar e vai dizer, menino, foi tu que fez isso, porque eu quero a atenção dele. Será que nós estamos buscando a atenção das pessoas sempre? Ou seja, nós valorizamos mais as pessoas. Ou talvez nós começamos a valorizar demais desejos sexuais. E os desejos sexuais fazem com que você desvalorize a sua família e passe a valorizar mais imoralidade na sua casa. Não, essas coisas nem me importam não, eu amo a minha família. Mas cuidado, porque valor não é uma coisa que eu digo que eu faço ou não faço. Valor não é uma coisa que deve sair daqui, valor é como eu demonstro que eu ando, aquilo que eu valorizo na minha vida. A grande pergunta então, como eu tenho valorizado as coisas da minha vida? O que de fato, que é o tema dessa pregação, o que de fato importa na minha vida? E o título dela é justamente isso, deixando claro o que realmente importa. E uma coisa que eu quero que você pense aqui comigo em 1 de Pedro, é que esses irmãos, eles estavam passando por sofrimento. E o sofrimento que eles estavam passando exigia de Pedro requerer deles a ação. Então Pedro aqui, nessa porção que nós lemos, está chamando esses irmãos para a ação. Ele quer dar um chamado para deixar claro para eles o que realmente importa. Eu quero que você observe comigo aqui nessa passagem, então, que existe primeiramente um chamado de Pedro, e segundo, ele quer colocar coisas no seu lugar. Ele quer deixar para a gente dizer assim, olha, eu quero ensinar para vocês o que de fato importa, mas antes eu preciso fazer um chamado para vocês. Um chamado à ação. Na passagem que nós lemos, existem alguns imperativos aí. Na verdade, existem basicamente 4 imperativos. Tá? Só não vale para quem está com texto grego, né? Aí não vale. Mas aqui existem 4 imperativos. O primeiro tem a ver com a esperança. Ele diz, esperai. Coloquem a esperança de vocês inteiramente na graça de Deus. O segundo imperativo que Pedro nos dá é,
sede santos. Então, existe um chamado para ser santo. O terceiro imperativo é andai em temor. O outro imperativo é amai-vos ardentemente. Agora, por que Pedro está nos dando imperativos? Porque ele começou esse livro falando das grandes bênçãos que nós temos recebido de Deus. Veja no verso 3 que ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Pedro está dizendo, Deus deu bênçãos para vocês. Deus regenerou a vida de vocês. Ou seja, é uma série de palavras que Pedro nos diz no início, aonde a marca dessas palavras é: agora vocês possuem uma nova identidade. Só que quando Pedro ele inicia a sua carta dando uma nova identidade, ele agora chama esses irmãos à ação. Chama esses irmãos a tomar uma atitude com relação a essa esperança. Agora, por que ele chama esses irmãos a tomar uma atitude? Porque esses irmãos estavam numa cultura que basicamente pode ser dividida em duas. Uma cultura onde ou algo é valorizado como, algo é dito como vergonhoso, ou algo é dito como honroso. A cultura deles, na Ásia Menor, era basicamente aquilo que dá valor. Então, aqui em 1 de Pedro, a honra era de longe, não era ser cristão. Ser cristão era dar a sua sentença de que em certos círculos sociais, você não poderia mais estar. Ser cristão era ter a consciência de que agora uma escala de perseguição, não física, porque eu não acredito que física eles estejam passando ainda, mas uma pressão social estava acontecendo. Então era a sua marca, olha, se eu sou cristão, então agora eu vou abraçar algo que para a minha cultura é vergonhoso, mas que para a palavra de Deus é honroso. O que Pedro agora vai nos levar é justamente nos mostrar aquilo que é honroso para a palavra. E que vai ser desonroso para lá fora. Para quem está lá fora, isso é coisa de vergonha. Para aqueles que acreditam em Deus, isso é algo que você deve valorizar. Então, olha aqui comigo o verso 13. Pedro então nos chama à ação. Ele diz, portanto, ou seja, uma consequência do que vem antes. Ora, vocês foram regenerados, Deus operou na vida de vocês, agora, portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios. E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esse verso poderia ser colocado assim: coloquem a esperança em Jesus, mas é claro que é necessário que vocês cinjam os lombos do vosso entendimento. Como, Pedro? Sendo sóbrios. Então observe que a ordem é clara: coloquem a esperança em quem? Em Jesus. Mas é claro que é necessário que vocês cinjam o lombo do vosso entendimento. Agora, irmão, é estranho esse negócio de cingir o lombo do vosso entendimento. Então, o que é que Pedro está nos dizendo? Eu peguei essa figura, ela está meio feia, e meu lado design não gosta dessa figura. Mas a ideia dela é justamente o que seria cingir os lombos cingir os lombos. Que era justamente uma ideia de ficar preparado. Pegar a roupa e amarrar aqui na cintura, para poder correr na ação, para poder ir para a batalha. Cingir o lombo dos vossos entendimentos é estar pronto, é vestir-se para a ação, é não deixar que a roupa atrapalhe a ação e você acaba caindo. É você estar pronto, preparado ali. É você não estar dormindo, sonolento, ou nem aí para nada. Pedro está chamando a ação. Agora, parece que ele está reverberando aqui alguns textos que falam sobre cingir os lombos. Pode ser Êxodo 12:11, que é uma coisa mais literal, ou Jó, ou Provérbios. Mas, a meu ver, parece que Pedro está aqui ecoando o ensino de Jesus. Jesus diz no versículo 35 do capítulo 12 de Lucas: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. 34, 35. Estejam prontos para servir. Isso aqui é a mesma palavra que Pedro usa. Cinjam os lombos, fiquem prontos e conservem acesas as suas candeias. Agora, o que é interessante é que quando Jesus diz para cingir os lombos, ele está falando isso em dois contextos.
Ele está falando, primeiro, ele fala uma parábola que vai falar da ganância. E ele vai dizer, cuidado com a ganância. Segundo, ele vai dizer para os discípulos, olha, não se preocupe com os cuidados da vida. Ou seja, parece que quando Jesus diz, agora pega esse ponto, estejam preparados, ele quer dizer o seguinte, cuidado que tem certas coisas que vão impedir vocês de estarem preparados. E o que é que pode ser essas coisas? A ganância e os cuidados da vida. Os cuidados da vida podem impedir que eu esteja em ação para agir em relação ao reino de Deus. A ganância pode impedir que eu esteja em ação para fazer as coisas de Deus. E o que Jesus está nos levando em conta é justamente isso. Ele está dizendo, olha, coloque a esperança em Jesus. Mas cuidado que algumas coisas podem atrapalhar vocês de colocarem a esperança em Jesus. Portanto, estejam preparados. Livrem-se dessas coisas que podem impedir vocês de colocar a esperança de vocês inteiramente em Jesus. É por isso que ele diz, como Pedro, sendo sóbrios. Agora, o que Pedro usa, e é justamente aquela linguagem alcoólica, né? Aquela ideia de, o que é ser sóbrio, irmão? É você estar são, assim, é você saber a sua direção. Quando você não está sóbrio, e a linguagem aqui parece de alguém, a forma negativa dessa palavra parece ser alguém que bebeu mesmo, está alcoolizado, ele está tonto, ele não consegue, ele não tem para onde ir, ele está assim. Pedro diz, olha, cuidado, que certas coisas vão deixar vocês meio que cambaleando na vida cristã. Meio que embriagando vocês com as coisas do mundo. Embriagando vocês com os valores do mundo. Embriagando vocês com aquilo que o mundo valoriza, que não era para ser valorizado por vocês. Algumas dessas coisas podem nos impedir de colocar a nossa esperança em parte em Deus ou inteiramente. O que é que ele nos diz? Inteiramente. Olha aqui. Sendo sóbrios e esperai inteiramente. Coloquem a esperança de vocês completamente. Porque nós temos um claro problema na nossa vida. Um problema de esperança dividida. Ele não está dizendo para você colocar a esperança em Deus em parte. Ele não está dizendo assim, não, eu tenho esperança em Deus, mas também eu tenho esperança que minha conta bancária ainda tem uns R$120. Pouco, né, irmão? Misericórdia. Eu quis dar um valor grande, mas a minha mente não. Às vezes você pensa assim, não, eu tenho esperança em Deus aqui. Ah, não, mas ainda eu sei que tem esperança ali, o fulano pode me ajudar, ciclano pode estar lá. Eu tenho aqui a minha reserva aqui, mas eu tenho esperança em Deus. Tiago não está dizendo Pedro não está dizendo para você colocar meia esperança em Deus. Ele está dizendo, coloque a esperança completamente, inteiramente. Não deixe que o coração de vocês estejam divididos com outra esperança. Não deixe que a esperança de vocês, isso que impulsiona vocês a andar até aquele grande dia, possa estar dividindo o coração de vocês. Meu irmão, quando eu estava lendo essa passagem, a pergunta que veio na minha mente foi, será que eu estou sóbrio? Será que certas coisas desse mundo não têm me embriagado e me impedido de colocar a esperança completamente em Deus? Será que eu ainda tenho as minhas reservas? Será que eu ainda tenho? Não, Deus está aqui, mas qualquer coisa não deu certo, eu tenho Deus aqui. Eu tenho outra coisa aqui. É por isso que o chamado dele é chamando vocês para valorizar aquilo que realmente importa. Para colocar a esperança de vocês completamente nesse Deus. Agora vamos aqui para frente. Ele diz, como filhos obedientes, não vos conformando às concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. É justamente isso que ele está dizendo. O desejo do pecado pode impedir que você tenha uma esperança completamente em Deus. Sua esperança ainda pode estar nas riquezas. A sua esperança ainda pode estar no seu trabalho. A sua esperança, ou parte da sua esperança, ainda pode estar no seu esposo, mas não completamente em Deus. E o que Pedro está dizendo é, a vossa esperança precisa estar completamente em Deus, mas os desejos de outrora podem impedir isso. As concupiscências que gostavam dessas coisas que os outros homens valorizam, pode ainda estar guerreando no coração de vocês. É por isso que ele diz, não se conformem. Não deixe que esses valores voltem.
Não deixe que a mente de vocês sejam moldados por esses valores lá de fora. Antes, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, qual é o motivo que nós devemos ser santos? Ah, não, porque eu quero ir para o céu. Para Pedro, não. Para Pedro isso é heresia. Para Pedro, o motivo da nossa santidade não é outro, é porque o nosso Deus é santo. E o que ele está nos chamando, então, é para sermos completamente separados. O reino de Deus não nos chamou para dividir a nossa agenda com Deus. Deus não nos chamou para dizer assim, Senhor, eu tenho a minha agenda aqui, aí no final de semana é a do Senhor. Não. O reino de Deus nos chamou para rasgar a nossa agenda reino e agora viver com novos valores, novos princípios, santidade como Deus é santo, mente e prática andando juntos. O que Pedro está nos chamando é considerar aquilo que realmente importa, porque agora nós fomos separados para ser um novo povo que possui novos valores, um novo alvo, uma nova esperança, uma nova casa, uma nova família, um novo povo, um novo lugar para onde nós estamos indo. É isso que Pedro está nos chamando. Irmãos, esse é o chamado de Pedro, santidade, porque sem santidade não existe esperança completa em Deus. Sem separar completamente os valores de outrora e agora ter novos valores. Se isso não acontecer, essas coisas, essas concupiscências do mundo vão nos atrapalhar em colocar a nossa esperança completamente em Deus. Agora, se esse é o chamado, o que realmente importa? Veja comigo o próximo verso. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, vocês não estão em casa ainda. Aqui ainda não é a nossa casa. Nós estamos caminhando para o nosso lar. E o que Pedro está nos dizendo é, durante esse tempo que vocês estão vivendo aqui, andai em temor durante esse tempo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O pecado nos conta uma mentira todos os dias. Todos os dias existe um zumbido em nossos ouvidos, que é uma mentira que o pecado nos conta. Sabe qual é a mentira que ele nos conta? Sabe qual é a maior desilusão que o pecado quer que nós abracemos? É que as coisas que nós fazemos, as coisas que nós deixamos de fazer, todas elas, não vão ter consequências. O pecado sempre está pregando uma mentira para nós, de que eu posso fazer várias coisas, passar dos limites e não ter consequência. Achar que eu estou num mundo onde eu não vou ter que prestar conta com ninguém. Achar que eu estou num mundo onde eu posso fazer e deixar de fazer as coisas e não vai ter diferença nenhuma para a minha vida. O chamado de Pedro é, ande em temor, por quê? Sabendo, olha aqui no verso, andai em temor, verso 17, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Ele está nos dizendo, nós temos um Pai, mas nós sabemos que o nosso Pai, ele também é um Deus que não está alheio ao que nós fazemos ou deixamos de fazer. A voz que sussurra em nossos ouvidos está constantemente nos dizendo que não faz diferença as coisas que nós fazemos. Mas o que Pedro nos chama é valorizar o fato de que nós vamos prestar contas a alguém de tudo o que nós fizemos. De que não é um mundo aberto. Agora veja, não é uma linguagem de juízo que Pedro está nos dando. Ele está falando o Pai. Ele não está basicamente dizendo, vocês vão ser julgados novamente. Ele está dizendo, ei, o Pai de vocês não deixa barato não. Ora, meu irmão, minha orelha quase sai da minha cabeça quando eu era pequena, a minha mãe. Tá aqui, pelo amor de Deus, beliscão, número 1. E acho que todas as mães passam por uma escola do beliscão, elas aprendem a beliscar de uma maneira horrível.
Agora, por quê? Porque não deixa barato. O pai é assim. Ele olha um filho fazendo algo errado, ele vai dizer, não, eu quero saber do meu filho. Deixa ele fazer. Não, um pai chama a atenção. Pedro está dizendo, ei, vocês sabem que o pai de vocês chama a atenção. É por isso que no capítulo 4 ele diz, o julgamento já começou pela casa de Deus. Existe algo que a gente vai ver no futuro, mas o que Pedro está nos dizendo aqui, ei, valorizem o fato de viver uma vida como alguém que vai prestar contas para uma outra pessoa, ou alguém que presta contas a uma pessoa. Não deixe o pecado te iludir achando que aquilo que você faz ou deixa de fazer não vão ter consequências. O mundo não é aberto, nós temos um Deus que controla todas as coisas e um Pai que julga imparcialmente todas as coisas. Agora, qual é se o primeiro valor é viver uma vida como alguém que vai prestar contas? O segundo está num belo verso. Todas as vezes que o Pedro ele dá um imperativo em sua carta, ele enche esse imperativo com outros verbos, com outras coisas para deixar um brilho. Ele nunca diz, ame. Ele sempre vai dar uma razão antes. Ele sempre vai dar uma motivação antes. Ele sempre vai estar fazendo algo antes. E o que Pedro está fazendo aqui é algo lindo. Ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas com o que nós somos comprados? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Jesus possui mais valor do que o ouro e a prata. Isso é o que Pedro está nos dizendo. Se o que existe valor na vida é viver como alguém que sabe que existe um Pai e tudo que eu faço ou deixo de fazer, eu presto conta a Ele, a segunda coisa que Pedro está me dizendo é, existe algo que é muito mais valoroso do que aquilo que os homens valorizam. Se os homens valorizam o ouro e a prata, nós valorizamos o fato que nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Nem tudo na nossa vida é perfeito. Nem tudo na nossa vida está ok. Mas uma coisa eu posso ter certeza na minha vida, irmão Luiz, é que o sangue de Jesus, ele é suficiente para resolver todos os problemas da minha vida. O sangue de Jesus. E o que Pedro está dizendo é, o sangue de Jesus libertou vocês. O sangue de Jesus comprou vocês. E isso possui mais valor do que qualquer coisa. Porque isso expõe a nossa real necessidade. A necessidade de ser resgatado do pecado. A necessidade de ser salvos da ira de um Deus santo. E o sangue de Jesus é isso que nos livra disso. O que é que possui valor mais para essa vida? O que é que você tem valorizado? Mais o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus ou o ouro e a prata? Pedro está nos dizendo então que a segunda coisa que importa ser valorizada é justamente o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Ele continua dizendo, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhes deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O que Pedro está agora colocando em nossa frente é que existe um plano acontecendo. Esse cordeiro, ele não foi algo que foi apenas conhecido na história. Ele foi já um cordeiro que já foi conhecido antes da fundação do mundo. Esse conhecer aí, alguns vão falar que é um conhecer de relação. Eu entendo que esse conhecimento aí está inteiramente ligado justamente com o fato dele ser manifestado. Está dizendo, em outro tempo ele foi conhecido, mas agora, nesses últimos dias, ele foi manifestado. Ele está dizendo, certo, esse cordeiro ele já era conhecido antes da fundação do mundo, mas agora ele foi colocado na história. Colocado na história, por quê? Por amor de vocês. Pedro está me dizendo que o plano de Deus é algo que não pode dar errado. É um plano que ele, quando fala, e ele disse, ele proclamou na eternidade que iria acontecer, aconteceu. E Pedro diz, olha, aconteceu. E foi por amor de vós. Então deixa eu colocar aqui em termos de pregação, se eu devo valorizar uma vida,
Viver uma vida como quem vai prestar contas. Se eu devo valorizar o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, a terceira coisa que Pedro está me chamando e colocando isso com muito brilho aqui é: valorizem o plano de Deus. Porque o plano de Deus é algo que não pode dar errado. Aquilo que ele fez, ele cumpriu na história. Aquilo que ele já conhecia antes, ele cumpriu na história. Deixa eu aplicar isso então. Não podemos valorizar mais os nossos planos do que os planos de Deus. Às vezes a nossa vida ela é baseada na valorização dos nossos planos. Parece que o plano de Deus não importa. Parece que as coisas de Deus não importam. Parece que nós valorizamos tanto o nosso plano que quando dá errado, parece que morreu alguém. Parece que a nossa vida desabou porque nós estamos valorizando aquilo que não era para ser tão valorizado. Era para ser submetido ao plano de Deus. Qual é o plano que realmente importa? É o plano de Deus. É o plano daquele que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Sabe qual é a consequência disso para a nossa vida? É que a gente só lembra de agradecer muitas vezes quando algo do nosso plano dá certo. E esquecemos de agradecer pelo plano de Deus que sempre dá certo. E sempre deu certo. E já está escrito soberanamente. E já é motivo suficiente para que eu agradeça. Para que eu tenha um coração grato. Os planos de 2018 para a nossa igreja, a gente está planejando, a gente está preparando o carro. Mas só depende de Deus. Agora a gente só vai esperar para agradecer no final de 2018? Não. Nós já podemos agradecer agora porque Ele tem nos dado uma igreja, Ele tem nos salvado com o seu sangue, Ele tem nos libertado, Ele tem nos jantado numa família. Porque o plano de Deus sempre dá certo, sempre é motivo para agradecer a esse Deus. E o que Pedro está dizendo é: valorize mais os planos de Deus, vale mais a pena. Vale mais a pena valorizar os planos de Deus. Vamos lá. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência, perceba. Ele vai agora dar um imperativo, mas espera aí, deixa eu dizer, agora que isso aconteceu com vocês, ele diz, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Existe algo aqui na sua Bíblia, olha aí no verso 22 do capítulo 1. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, ele diz, visando o amor fraternal, amem sinceramente uns aos outros. De todo o coração. É o amor fraternal e o amor sincero de todo o coração. Pedro está nos dizendo, na sociedade de vergonha e honra, o que é mais valorizado são as coisas. Mas para nós, vergonha é valorizar mais as coisas. O que é honra para nós como povo de Deus é amar as pessoas. Amar pessoas. Amar uns aos outros como família de Deus. E não usar as pessoas como coisas. Pedro está dizendo, amem uns aos outros. Agora Pedro aqui, irmão, está dando uma forcinha para a gente. Ele está dizendo, sinceramente e de todo o coração. Algumas versões dizem intensamente. Agora dizem, irmão, você tem que amar o outro. Pastor, eu amo, sabe? Ama mesmo? Amo. Ele do lado direito da igreja e eu do lado esquerdo, mas a gente está num amor só. Não. Eu não devo amar pela metade. Eu não posso ter esperança em Deus pela metade. Então eu não posso amar o meu irmão pela metade. Pedro me chama para amar de todo o coração. Você sabe o que é que você deve valorizar? O irmão que está do teu lado, a sua família. Eles amem uns aos outros. É isso que importa na vida, irmão. Nós devemos ter a consciência de que as coisas podem ir. De que essas coisas, elas se vão. Mas as pessoas que Deus tem colocado do nosso lado, elas podem ir para o céu, elas podem estar do nosso lado, mas elas são presentes de Deus ali que realmente importa que valorizemos. Amem de todo o coração. A minha oração para a nossa igreja é que o nosso amor como igreja eles aumente cada vez mais. É que o amor fraternal seja intenso. É que o cuidado um pelo outro seja mais fervoroso do que o normal. Porque a nossa tendência é dizer, eu não vou hoje porque não importa eu ir hoje para o culto.
O que importa mais são as minhas coisas, as coisas que eu valorizo e não as pessoas. Pedro está dizendo, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Agora, quando nós continuamos aqui, nós podemos fazer a seguinte pergunta. Onde eu encontro todas essas coisas valiosas? Olha aí na sua Bíblia, no verso 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, vive e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas o quê? A palavra do Senhor permanece para sempre. Onde nós encontramos todas as coisas valiosas que realmente importam? No Evangelho. Agora, por que é no Evangelho? Por conta da continuação. Esta é a palavra que vos foi anunciada. Aonde moram os tesouros que realmente importam, Felipe? Aonde moram os tesouros que realmente importam, irmão Neto? Eles se encontram no Evangelho. O Evangelho é a verdadeira caixa. Não essa caixa doida aí de Pandora que trouxe o mal. O Evangelho é o verdadeiro tesouro que ele traz a verdadeira salvação. É nele que mora aquilo que fala do sangue de Jesus. É no Evangelho que fala do Pai que enviou o seu Filho. É do Evangelho que mostra a verdadeira salvação. Aonde é que nós podemos encontrar todas as coisas valiosas que Pedro está nos dizendo? No Evangelho. Nós somos uma igreja que precisamos valorizar o Evangelho. Valorize o Evangelho na sua vida. Essa mensagem que Deus te deu. Paulo fala isso para Timóteo. Guarda o bom depósito que te foi confiado. É o Evangelho, meus irmãos. A mensagem do mundo, essas mensagens de televisão, isso não pode valorizar teu coração. As mensagenzinhas de autoajuda do Facebook não podem ter no teu coração o mesmo efeito que o Evangelho tem. Essas mensagens de autoajuda do Augusto Cury, desses outros coaches, eles não fazem o que o Evangelho pode fazer na tua vida, que é transformar o coração. Quer mudar aquilo que você acha que não pode ser mais mudado. Quer transformar um coração de um filho rebelde num filho que ama a Deus. Só o Evangelho pode fazer isso. E esse é o motivo que nós estamos aqui. Porque aquilo que nós valorizamos é o Evangelho. É o Evangelho. Agora, se eu falei algumas coisas que nós devemos valorizar, que realmente importam, é necessário que nós olhemos para Pedro, a mensagem que ele nos dá. Pergunte, então, Pedro, o que realmente importa? Importa andar como alguém que vai prestar contas e presta contas a um Deus soberano. Importa o sangue de Jesus, mais do que o ouro e a prata. Essas coisas podem faltar, essas coisas podem estar ali, mas eu tenho o sangue de Jesus. Ele já me cobriu com seu sangue. A redenção já foi conquistada. Eu tenho certeza disso. Terceiro, o plano de Deus é mais importante do que os nossos planos. O plano de Jesus, com Jesus, foi arquitetado e ele foi cumprido na história. E ele cumpriu na história. Por último, eu devo amar as pessoas ardentemente. Considere profundamente se o seu coração não tem olhado para as pessoas apenas como alguém que você quer usar para o seu próprio reino, mas procure amar ardentemente. Deixa eu terminar. Existia um grande violinista no século XVIII por XVII. Talvez o maior violinista que já pisou nessa terra. O nome dele se chama Niccolò Paganini. Paganini tem a música mais difícil do mundo em termos de violino, chama Os 24 Caprichos de Paganini. Apenas 2 pessoas no mundo tocam essa música. Paganini diz que ele estava se apresentando, estava apresentando seus caprichos e quebra a corda Mi do violino, a primeira corda. Nessa hora ele continua tocando na segunda corda, deixa para lá a primeira. Quebra a segunda. Ele fica só com 2, não importa, ele fica nas 2. Quebra a terceira. E ele fica só em uma. Só em um. Quando ele termina, o pessoal levanta e bate palma e tal. Assim. Aí ele olha para a multidão e diz, sentem-se.
Agora vocês vão ouvir o concerto de Paganini com uma só corda. Ele diz isso à multidão. Existe um outro homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, eu já falei ele aqui, ele que fundou a logoterapia. Ele passou tempos em campos de concentração no período da Segunda Guerra. E ele passou várias coisas ali. E em muitos momentos ele quis desistir, e em muitos momentos ele não tinha mais esperança, mas perguntaram uma vez a Viktor Frankl o que foi que fez com que ele continuasse. O que foi que fez Viktor Frankl não parar? Ele respondeu com uma palavra: atitude. Atitude. A minha pergunta é, assim como Paganini, que não quis parar. Por que ele não quis parar? Porque ele teve a atitude de tentar. Ele quis a atitude de conseguir. Ele teve a atitude de olhar que seria mais complicado, mas ele foi. Por que Viktor Frankl não desistiu? Porque ele teve atitude. A minha pergunta para nós nessa noite é, qual vai ser a nossa atitude no que diz respeito àquilo que realmente importa? Qual vai ser a minha atitude no que diz respeito a viver uma vida como alguém que vai prestar contas daquilo que faz, daquilo que diz, daquilo que deixa de fazer? Como é que eu posso viver valorizando mais o ouro e a prata e não o sangue de Jesus, que cobriu a minha vida e trouxe redenção real ao meu coração? Será que realmente eu estou valorizando o plano de Deus ou o meu plano? Será que realmente eu estou usando as pessoas e não amando as pessoas? O que de fato realmente importa? Existe uma coisa que vai te separar, meu irmão, entre aqueles que vão que vão viver como alguém que valoriza aquilo que realmente importa ou não. É a atitude que você vai ter, que eu vou ter em relação a essas coisas. Que Deus nos ajude a ter atitude no que diz respeito àquilo que realmente importa. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que mesmo na correria da semana, mesmo, Senhor, em tantos afazeres, o Senhor nos dá graça para iluminar o nosso coração e nos direcionar. Meu Deus, eu oro para que os membros dessa igreja, a nossa família Batista do Calvário, possa ser uma igreja que valoriza aquilo que realmente importa. Abençoa os nossos líderes. E nos dá, Senhor, durante o próximo ano e esse ano que falta, um senso, Senhor, de que nós precisamos colocar na balança aquilo que realmente nós estamos valorizando. Colocar realmente aquilo que realmente está no coração, em nosso coração, e que de fato está pesando em nossas vidas. Não nos deixe esquecer, Senhor, que o sangue de Jesus que já cobriu as nossas vidas é mais valioso do que o ouro e a prata. E que ter Ele, Senhor, já é motivo para expressa gratidão em nossas vidas. Abençoa, Senhor, nessa semana e nos direciona a isso. Em nome de Jesus, amém.